Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adelino Neto, professor, advogado, administrador judicial do Tribunal de Justiça, um estudioso da lei de recuperação judicial e de falência. Já trabalhamos com ela há bastante tempo. Temos o nosso escritório aqui em Brasília, no Distrito Federal. Boa noite, doutora Daiane, prazer te ver aí. Marcelo Mozinho, nossos amigos ligados aqui ao nosso tema da recuperação judicial. Vou falar para vocês hoje a respeito da recuperação extrajudicial e das mudanças que nós tivemos através da Lei 14.112 do ano de 2020, 24 de dezembro de 2020. Essa lei, o que aconteceu? Ela alterou, na verdade, a verdadeira lei de falência e recuperação judicial, que é a Lei 11.101 do ano de 2005, modificando diversos institutos, dentre os quais esse da recuperação extrajudicial. O instituto onde, quando existia o decreto 7661 de 1945, que vigorou até o ano de 2005, o que acontecia? Se nós parássemos, como? Nós vamos imaginar que nós fôssemos o empresário, a sociedade empresária, chamássemos naquele momento os nossos credores e disséssemos a eles: vamos fazer um pacto, uma repactuação nas nossas dívidas, ali já era o indício de falência. Isso acabou quando aconteceu o incremento da nossa Lei 11.101 em 2005, e agora, com essa modificação que essa legislação teve no ano passado, em dezembro, nós tivemos então um incremento ainda maior e um estímulo para que se use a recuperação extrajudicial e se diminua de vez com esses problemas que nós temos no tribunal de abarrotamento de processos. Tá? Então a ideia foi em torno disso aí. Então a lei 14.122 do ano 112 do ano 2020, corrigindo de novo, troquei aqui. O que aconteceu com ela? Ela aprimorou esse instituto da recuperação extrajudicial, tornou mais célere e eficiente esse nosso instituto. Sem dúvida alguma, é uma alternativa prévia da própria recuperação judicial. Então, quando nós avaliamos essas modificações que nós tivemos, nós vimos que houve um pressuposto de uma situação financeira, e uma situação financeira e econômica, e no caso das sociedades empresárias e dos empresários, compatíveis com uma renegociação parcial. Então, sendo possível e sendo viabilizado esse tipo de situação, nós iríamos então envolver os credores selecionados, para que nós possamos então fazer com que o devedor possa propor novas condições de pagamento. Então seria essa prévia, não se entraria na justiça para desenvolver esse trabalho, seria um grande acordão que nós iríamos fazer. Lembrando que quem ficasse de fora, e a gente utilizando do quórum necessário, de todas as formalidades legais, esses que ficaram de fora obrigatoriamente têm que seguir a nossa recuperação extrajudicial. Boa noite, doutor Henrique. Boa noite, doutora Raquel, doutor Bruno Melo também. Sejam todos bem-vindos. Bom, então na recuperação extrajudicial, de acordo com a nova legislação, o devedor vai propor essas novas condições de pagamento. É desnecessária a participação de todos os credores, tá? Porque aqui nós vamos estar trabalhando efetivamente com questões de maior número, tá? Então o devedor, para que ele possa resolver essas questões e esses problemas de liquidez, ele chega e vai propor aos seus credores, na maioria dos casos. O que nós temos visto nas recuperações extrajudiciais pontuais, nas quais já trabalhamos e nas quais acompanhamos em todo o Brasil, é uma remissão parcial do débito e também uma dilação do próprio prazo de pagamento. Então, com isso, nós temos ali naquele momento uma possibilidade
de chegar aos credores e dizer o seguinte: é melhor vocês receberem desse jeito do que eu entrar num processo um pouco mais longo, que seria a recuperação judicial. E pior de tudo, que eu não faça nada e que isso me leve exatamente à falência. Boa noite, doutora Vani, um grande prazer lhe ver aqui. Bom, o procedimento da recuperação extrajudicial é extremamente simples, haja vista que se trata de um grande acordo. A finalidade maior que a gente pode falar a respeito desse procedimento da recuperação extrajudicial é de dar transparência e segurança nas negociações que nós possamos ter daí para frente. Ninguém quer que a empresa nenhuma quebre e ninguém quer que ela passe por dificuldades, porque o prejuízo é geral. Prejuízo de credores, prejuízo de quem está trabalhando lá dentro, prejuízo da própria economia brasileira. Então, o que deve ser feito é que tem que ser garantido aos credores de uma mesma classe as mesmas condições de prorrogação de um prazo de vencimento, ou então de uma redução percentual do passivo, que é o que nós vamos encontrar. Tenham esses credores aderido ou não, no caso aqui, ao nosso contrato, vamos chamar assim, que seria esse contrato da recuperação extrajudicial. Os negócios extrajudiciais entre credores e devedores, eles procuram trazer dentro desses processos que eles vêm sendo desenvolvidos através da Lei 11.101 de 2005, tá? Assim, com certa frequência, o que a gente tem visto é o seguinte: é regularização desses negócios extrajudiciais. As vantagens desses acordos é que a gente vai estar trabalhando com uma certa informalidade, com uma rapidez, para buscar uma solução em relação ao que pode eventualmente se aprofundar como uma crise econômico-financeira, uma discrição, já que a questão da publicidade vai acontecer, mas ela vai ser colocada ali dentro daquele circuito de um modo mais brando. A ideia que passa é que o processo é um tanto mais simples e que aquilo que está ocorrendo com o devedor é mais facilmente sanável, tá? E claro que se nós compararmos com as lides forenses, nós estamos falando de um processo extremamente, não seria nem simples, seria extremamente simples. Sobre a questão da segurança jurídica, nós temos inclusive princípio da segurança jurídica. O que a gente verifica com essa última modificação que teve, e essa alteração também da Lei 11.101, é que o legislador ele deu ampla liberdade para que as partes, sobre o conteúdo do acordo extrajudicial, possam estar tratando. Agora, tem questões importantes que a gente vai ter que verificar, como, por exemplo, a ineficácia do que nós temos no artigo 129 da Lei 11.101 de 2005. Então, quando a gente verifica ali os incisos 2º e 3º, nós vamos ver que ali, esses incisos, eles abrigam hipóteses que podem ser utilizadas nos planos de recuperação extrajudicial, como, por exemplo, o pagamento de dívidas de forma não prevista pelo contrato ou a própria constituição de um direito real de garantia. Então, o que se verifica nessa nossa última modificação, ocorrida em dezembro do ano 2020, é que houve também uma alteração, importante mencionar, do artigo 131 da nossa Lei 11.101 de 2005. E o que nós verificamos? Que houve o afastamento da nossa ação revocatória dos acordos que são celebrados nos planos de recuperação extrajudicial. Quando nós examinamos o texto anterior, nós verificamos que ele só impedia a declaração de ineficácia no caso do nosso plano de recuperação judicial. Agora, quando se vai mais a fundo nessa questão, há segurança jurídica para que o acordo extrajudicial possa tratar, por exemplo, de uma dação em pagamento, de uma constituição de direito real de garantia, ou até mesmo de um pagamento de dívidas vencidas sobre qualquer forma distinta da prevista no contrato, né?
esses atos eles vão estar protegidos de uma eventual declaração de ineficácia em relação à massa falida, no caso da falência, por exemplo. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que observar na recuperação extrajudicial e que a gente acredita que é um grande ganho. Boa noite, doutora Mônica Xavier, prazer te ver aqui. Bom, seria a inclusão dos créditos trabalhistas, nos quais nós já debatemos aqui com a doutora Mônica Xavier, aqui presente, e discutimos bastante esse assunto, né, no contexto geral das recuperações e falência. Então, o artigo 161, parágrafo 1º, da Lei 11.101 de 2005, ele vedava expressamente a inclusão de um crédito trabalhista em um plano de recuperação extrajudicial. Agora não. Agora o que nós tivemos? Uma modificação com essas alterações da Lei 11.101 de 2005, né, que modificou essa norma, permitiu então com que nós pudéssemos incluir o crédito trabalhista e também aquele que é equiparado ao trabalhista, aquele por acidente de trabalho. Então isso nós já podemos trabalhar em cima da nossa recuperação extrajudicial. Agora tem um detalhe que veio um porém quando nós analisamos aí a legislação, uma vírgula aí, desde que haja negociação coletiva junto com o sindicato da respectiva categoria profissional. Foi dado ao sindicato esse poder de estar trabalhando e também participando de um modo negocial a respeito desse crédito trabalhista. Sempre delicado falar de crédito trabalhista e sempre muito sensível à nossa legislação. Boa noite, doutor Adriano, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Bom, alteração na remuneração dos trabalhadores também vai ser possível, desde que prevista, é claro, na convenção ou no acordo coletivo, e isso a gente vai encontrar logo ali no começo da nossa lei, no artigo 7º, inciso 6º, tá? Mas aqui já com referência direta lá na Constituição Federal, na Constituição, no caso da nossa República, onde o artigo 7º vai tratar exclusivamente ali da questão dos trabalhadores, lá com os seus 30 e pouco, se não me falha a memória, 37 incisos que a gente tem, para poder estar destrinchando dentro da Constituição brasileira todo esse aspecto e dando respaldo aí na nossa lei. Um outro ponto importante a que a gente vai poder falar é a respeito da suspensão das ações que nós temos em curso, no caso do devedor, que seria, traduzindo, a proteção legal do stay period, que é dada pela lei, e isso é feito num caso assim amplo, né, na recuperação judicial, basicamente. Por quê? Porque o deferimento desse seu processamento, ele vai suspender a prescrição e também todas as execuções que nós tivermos em face do devedor. Isso você encontra claramente aí na nossa legislação, na nossa legislação 11.101 de 2005, já lá no artigo 6º. Bom, essa questão anteriormente, né, à edição dessa nossa lei, no caso em dezembro de 2020, ela dizia respeito, basicamente, em relação aos credores sujeitos à recuperação extrajudicial, que ocorreria ou não a suspensão de suas ações individuais. É claro que, embora fosse, né, bem razoável entender que os credores que não subscreveram o pedido inicial de recuperação extrajudicial, mas que fossem obrigados, no caso, a estar seguindo essa recuperação judicial, até porque você vai encontrar isso claramente descrito lá no artigo 163, parágrafo 1º, aí da nossa Lei 11.101 de 2005. Então, também esses credores teriam suspensas as suas ações, tá? Esse entendimento aí já foi bastante discutido, isso não era em momento algum, no caso pacífico, na doutrina e nem na nossa jurisprudência. Agora, quando nós verificamos que essa nossa legislação inseriu no artigo 163, parágrafo 8º, né,
que determinou, no caso lá, que expressamente aplicação à recuperação judicial, então, na verdade, essa polêmica ficou prejudicada, tá? Até porque, nesse artigo 163, parágrafo 8º, que determinou expressamente a aplicação à recuperação extrajudicial, tá? Ele fala que desde o respectivo pedido da suspensão, que é essa, que trata aí o artigo 6º, que é o stay period, exclusivamente em relação às espécies de crédito por ele abrangidas. E ainda mais, ele afirma que somente será ratificada pelo juiz se for comprovado um quórum inicial. Aí a gente vai ver, nós vamos ter que ir trabalhando a lei 11.101 de 2005, por isso que é bom a gente ir manuseando essa lei, para que a gente veja que no parágrafo 7º desse mesmo artigo, nós vamos verificar então que seria, no caso, um quórum de 1/3 de todos os créditos de cada espécie. Tá? Então, essa proteção do stay period na recuperação extrajudicial, se você for analisar friamente, você vai ver que é coerente com o sistema, pois o que depende da homologação são os efeitos do plano, tá? Que não vai se confundir com a suspensão das ações. Por quê? Porque, inclusive, isso é um requisito essencial para que esse plano possa ser analisado e homologado. Aí você pode pensar assim, mas a recuperação extrajudicial eu imaginei que fosse tudo fora da justiça. Não. Nós temos a questão da homologação, aqui no caso do nosso plano, exatamente para que a gente possa criar um certo ar de solenidade. Caso não houvesse, por exemplo, essa suspensão das ações, no interregno, no espaço de tempo entre o ajuizamento da recuperação extrajudicial e também dessa decisão homologatória, esses credores que são sujeitos ao plano poderiam simplesmente eles poderiam simplesmente estar excluindo, no caso aqui, bens do devedor, frustrando a eficácia da recuperação, tá? No qual todos eles deveriam estar sujeitos. Então, por isso que nós devemos ter essas atenções redobradas com essas modificações que nós tivemos a respeito da nossa recuperação extrajudicial. Agora, se você for verificar, quando a gente fala que a recuperação extrajudicial ela é extremamente simples, tá? Bom, doutora Mônica, que está perguntando ali se como ficam as empresas de pequeno porte, sendo que alguns sindicatos estão fechando. É verdade, né? A gente aqui no Brasil tem uma quantidade, inclusive, muito grande de sindicatos em relação, se a gente for comparar com outros países. Mas, de todo modo, até onde eu sei, não tem nenhuma categoria desassistida. De algum modo ou de outro, elas estão assistidas. E a lei forçou essa negociação com o sindicato, é bem verdade. Tá? Então, isso aí realmente tem que ser observado, tem que ser trabalhado. Agora, as questões de mercado, as questões do dia a dia, as relações trabalhistas, inclusive com as associações de classe, com os sindicatos, né? Eu acredito que elas tendem a se aperfeiçoar, inclusive a se qualificar cada vez mais, e acredito também que a gente deve ter uma diminuição expressiva do número de sindicatos, até porque a gente, na nossa legislação, sabe muito bem que existem sindicatos com objetivos e finalidades muito parecidas em relação ao oferecimento, no caso dessa proteção aos trabalhadores, tá? Então seria mais ou menos isso aí. Mas em relação a essa simplificação do procedimento, continuando, o ajuizamento do pedido de recuperação judicial faz com que o juiz, no momento que isso é feito, determine a publicação de um edital, que agora é um edital eletrônico. Nós tivemos modificações a respeito disso. E nesse edital eletrônico, nós vamos convocar os credores para que, querendo, possam então impugnar o plano.
Isso você vai encontrar textualmente descrito no artigo 164, através dessa redação que foi dada aí, no caso, pela essa nova lei no ano de 2020. Bom, a redação original que a gente tinha da lei 11.101 fazia com que a publicação do edital fosse no Diário Oficial e em jornal de grande circulação, ou também das localidades, das sedes e das filiais do devedor. Não era isso? Pois bem, pois agora nós tivemos uma simplificação disso com a possibilidade de um edital eletrônico. A necessidade de publicar nas sedes e também nessas filiais aí do devedor era, se você for avaliar, um excesso mesmo dessa formalidade ou desse formalismo. Felizmente isso aí foi suprido, porque além de tudo isso era caro para poder ser feito. Então, com a reforma da lei falimentar, nós tivemos uma modificação e agora, quando você vai ver, basta publicar no edital eletrônico para poder convocar credores para apresentação, então, de suas impugnações ao plano. Bom, e finalmente nós podemos trabalhar a respeito aqui de algumas sugestões que nós podemos ter para novas ou futuras alterações legislativas que possam vir, tá? Bom, é importante salientar, no caso, que essa reforma que nós tivemos na Lei 11.101, embora se considere bastante positiva, necessária, lembrando que desde que entrou essa lei em 2005, já existiam planos de modificação no caso dessa lei, já criando adaptações pela própria necessidade de lacunas legislativas que nós já apontávamos já desde esse tempo. Então essa reforma existiu agora, mas ela vem sendo maturada, ela vem sendo trabalhada durante todos esses anos, porque as necessidades terminaram se acumulando, principalmente com o desenvolvimento dos procedimentos ligados a essa lei 11.101 de 2005. Pois bem, então em relação a tudo isso, é muito importante nós deixarmos bem claro, né, como já mencionei aqui, que a reforma eu considero positiva. Tive a honra de trabalhar, de estar envolvido em fóruns que discutiam e debatiam essa nossa legislação, né? Falava isso há pouco ali no grupo de advogados, inclusive, aqui no Distrito Federal. Nós poderíamos ter avançado em outras coisas, em outras questões, e aí a gente viu que não avançou, tá? Por exemplo, a legitimidade para impugnar o plano e seus efeitos em relação aos credores. Isso aí é um tema que ainda está muito distante de se tornar pacífico na doutrina e na jurisprudência. Então era algo que nós poderíamos já ter avançado um pouco mais. Então ficou timidamente sendo tratado esse ponto e alguns outros também, tá? Não faz sentido, por exemplo, estender a qualquer credor a legitimidade para ele impugnar o plano, principalmente se a finalidade do acordo for a que for prevista lá no artigo 62, que eu vou deixar como lição de casa para que possa verificar o que fala esse artigo, tá? Então, os credores que não são abrangidos, aí no caso, pelo plano, qual o interesse dele impugnar esse plano se os seus direitos, por exemplo, não vão ser modificados? Então ele vai muito na linha de me afetou, eu vou lá e vou fazer. Como não é assim, tá? Então evidentemente esse dispositivo ele deve ser aplicado com cautela, sob pena de inviabilizar o próprio instituto da recuperação extrajudicial. Não teria o menor sentido de permitir, por exemplo, que credores, por contratos de arrendamento mercantil ou por contratos de alienação fiduciária em garantia, pudessem impugnar um plano, por exemplo, que não os atinge, já que essas categorias nós sabemos que no caso ficariam de fora. Bom, então, analisando ainda sobre esses aspectos, quando a impugnação ela se limitar ao quanto, no caso aqui, ao valor apresentado pelo devedor, ainda que procedente, o juiz só vai deixar de homologar o plano de recuperação extrajudicial se esse novo fato, né,
descaracterizar o total, o montante da metade de créditos que são sujeitos a essa recuperação extrajudicial. Bom, é claro que o credor tem o direito de exigir, por exemplo, né, que o seu crédito seja incluído no plano, pelo valor correto apurado pelo juiz. Nesse caso, que é um caso excepcional, seria admissível o processamento da impugnação no caso separado, para exatamente não prejudicar a homologação do plano. Agora, é claro, gente, que nesse sentido, nós devemos verificar, no caso, e assim, a inexistência, caso né, não houvesse nenhuma dúvida em relação à comprovação do percentual de metade dos créditos que são incluídos aí nesse plano. Então, se nós formos observar, em um contexto geral, essas alterações que nós tivemos em dezembro de 2020, que alterou a Lei 11.101 de 2005, tá? Ela trouxe inovações positivas para o regramento da recuperação extrajudicial. Eu citaria ainda aqui, para que a gente possa chegar a uma conclusão e um pensamento, o artigo 131, que passou a ter uma nova redação, para que também na recuperação extrajudicial, né, junto com a recuperação judicial, elas possam ser, no caso, eficientes, elas possam ser eficazes e não atingidos pela revocatória, né, que seria aquela lá que eu já mencionei aqui atrás, dentro do artigo 129, levando em conta os seus incisos, do primeiro até o inciso 6º. Essa nova lei também, ela altera o parágrafo 1º do artigo 163 da Lei 11.101 de 2005, que é aquele que, para permitir a sujeição de créditos de natureza trabalhista e acidentária na recuperação judicial, faz-se necessária aquela convenção coletiva com o sindicato, que a doutora Mônica falou aí com preocupação, que estão fechando, estão diminuindo, né? Bom, mas é necessário que haja essa negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional. No momento que colocou isso na lei, é claro que o legislador pensou em dar mais legitimidade, de dar um aparato um tanto mais forte para que nós possamos ter essas decisões. Além disso, houve a redução aí do quórum de aprovação do artigo 63 para metade dos créditos de cada classe, em vez do quórum anterior, que era de 3/5, onde 3/5 é basicamente 60%. Então a gente teria um pouco mais de dificuldade. E aqui então foi facilitado esse quórum, tá? Porque houve essa diminuição. Então houveram também inclusão de novos parágrafos, e eu citaria mais um, que seria o parágrafo 7º, aí do artigo 63, que o que ele faz? Ele estabelece que o pedido poderá ser apresentado com comprovação da anuência de credores que representem pelo menos 1/3 de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos, e com compromisso, ainda fala mais assim o artigo, improrrogável de 90 dias da data do pedido, atingir o quórum, na verdade, de metade dos créditos de cada classe. Tá? Agora, como é que isso seria feito? Por exemplo, como é que a gente vai atingir um quórum desse aí dentro desse prazo de dias? Aí seria por meio de uma adesão. Essa adesão ela se tornou frequente aí na nossa lei, se tornou incidente e permitida. Seria uma adesão expressa, facultada a conversão do procedimento em recuperação judicial a um pedido do devedor. Tá? Bom, esse artigo novo também, mais adiante, seguindo aí, no caso a sua escrita, já no parágrafo 8º, ele diz que a recuperação extrajudicial, desde o pedido, tá? Desde o pedido, a suspensão, que no caso o stay period, exclusivamente em relação a espécies de créditos abrangidas, e somente deverá ser ratificada
pelo juiz se for comprovado o quórum inicial, que é, no caso, definido aí no nosso parágrafo 7º já mencionado. Então, por fim, essa nova lei, a 14.112 de 2020, né, confere uma nova redação ao artigo 64, e isso veio, inclusive, determinar a publicação do edital de convocação dos credores em um meio eletrônico. Para nós isso aí foi fantástico. Como diz um grande amigo meu, jurista também, Adelino, vamos aguardar 3 anos para ver o que isso tudo aí de verdade na prática veio nos trazer. Eu confio que na verdade isso aí nos trouxe uma situação bem mais favorável do que nós tínhamos antes. E essa medida, sem dúvida, reduz também os custos da recuperação extrajudicial, porque no momento que eu deixo de publicar em diário oficial, revistas, né, tudo mais, eu estou economizando, e isso ajuda na própria recuperação do devedor, que antes não tinha essa opção, tá? Bom, então no geral, quando a gente observa essas alterações que vieram pela Lei 14.112, eu diria que elas poderiam ser um tanto mais avançadas, tá? Elas deixaram um pouco a desejar, mas na forma que foi feita, era a forma que dava para fazer. Inclusive com uma certa correria no final, colocando algumas situações que se considerou, no caso, imprescindíveis de participarem já agora, tá? Bom, mas elas não deixam de ser alterações boas, alterações positivas, e que têm o objetivo, por exemplo, de atualizar essa disciplina, esse instituto da recuperação extrajudicial. Isso faz com que a recuperação judicial fique mais eficiente, sobretudo quando nós observamos a expressa previsão de aplicação de suspensão lá do nosso artigo 6º, e que traz maior segurança jurídica e com redução do quórum para a sua aprovação. Em síntese, seria isso, tá? De modo bem resumido, que a nossa recuperação judicial, extrajudicial, melhor dizendo, nos trouxe dentro da lei e vai abrir um campo de trabalho aos advogados muito grande, porque eles vão ter cada vez mais também que se tornar exímios negociadores. Aí que vai ser a prova de mostrar a habilidade de negociação do advogado, que parou de só fazer petição para poder ingressar nesse mundo empresarial, os advogados empresariais, onde, além de um conhecimento de gestão, vão precisar de um conhecimento e uma habilidade negocial para fazer com que seus clientes avancem e passem a utilizar esse instituto, que é uma ferramenta positiva, é uma ferramenta que está nas mãos do empresariado brasileiro, mas que tem que ser confiada a advogados de qualidade, contadores de qualidade, administradores de empresa, economistas e profissionais de toda ordem, mas que busquem efetivamente o reposicionamento do empresário e da sociedade empresária dentro desse nosso mundo artificial do direito, mais especificamente dentro do mundo do direito empresarial. Então eu gostaria de ter deixado assim uma imagem positiva, né, do caso da nossa recuperação judicial. Espero que tenham pegado a essência dessa transformação que a nossa legislação trouxe. Quero dizer que essa live aqui é da Comissão de Falência e de Recuperação Judicial da OAB do Distrito Federal, subseção de Taguatinga, onde nós temos os mais qualificados advogados, mais qualificados, inclusive contadores que fazem parte, como membros aí ouvintes da nossa comissão, que é uma comissão inovadora, uma comissão pioneira aqui no Distrito Federal, que já deixou o seu bom rastro para que nós possamos avançar nos estudos e discutir o nosso observatório a respeito da Lei 11.101 de 2005 e de tudo que vem se transformando dentro do próprio judiciário para o acolhimento desse tema junto a varas especializadas, ainda poucas em todo o Brasil, mas as varas cíveis também estão promovendo esse tipo de ações, enquanto nesses lugares ainda não tem
somente varas especializadas. Espero ter dado o recado, agradeço a todos aí a participação. Na próxima quarta-feira nós estaremos novamente aqui no Instagram, @Cofarge, discutindo algum outro tema de relevância da recuperação judicial, da recuperação extrajudicial e da falência como forma de contribuir esse estudo a toda a sociedade brasileira, aos advogados, aos interessados, e nos colocamos à disposição na subseção de Taguatinga, Distrito Federal, para qualquer tipo de esclarecimento. O meu Instagram é @Prof. Adelino Neto, tudo junto. Caso tenham perguntas, caso tenham colocações a fazer, eu examinarei todas e também responderei a todos vocês. Muito obrigado, até a próxima.